vou trazer para vocês algumas implicações tributárias em relação ao assunto da pauta, que, claro, é a vacina da Covid-19, contra a Covid-19, né? Eu acredito que 2021 começou, e de fato começou, com a expectativa da vacinação, com a expectativa da retomada de vida, novas perspectivas para o combate dessa pandemia, que até então imaginávamos, né, que ela estaria restrita ao ano de 2020, e no entanto a gente já está em 2021 e a pandemia persiste e os casos de contaminação estão sendo cada vez maiores, os números de mortes continuam altos. Então, quando a gente fala de vacina, a gente pensa num pouquinho de esperança, a gente pensa na possibilidade de retomar as nossas rotinas, o nosso trabalho, claro, com aquelas adaptações que a pandemia nos trouxe, né? Dentre elas, a parte virtual, o online, né? O trabalho remoto, enfim. Bom, para falar de vacina, a gente tem que incluir o tema aqui na nossa coluna de Direito Tributário, então vamos falar um pouquinho sobre a tributação sobre as vacinas. Pois bem, a gente, apesar de inúmeras normativas do Brasil a respeito da pandemia, nós não temos especificamente uma normativa que trate amplamente sobre a vacina, né? Então, por conta disso, nós temos que considerar várias normativas que podem ser aplicadas conforme o caso, porque nós temos que considerar quem é que está fazendo a importação da vacina, se é uma empresa privada, se é administração pública. Temos que considerar também como que fica a tributação daquela empresa privada que está aplicando a vacina, ou seja, está prestando o serviço, ou simplesmente aquelas empresas que estão distribuindo, que estão comercializando, unicamente comercializando a vacina para ser aí, então, posteriormente aplicada por uma outra empresa privada. Bom, vamos considerar alguns tributos em específico, porque daí nós podemos, então, levantar as legislações pertinentes à tributação sobre a vacina. Eu separei para vocês algumas informações importantes. Bom, o primeiro ponto é o imposto de importação, né? O grande ponto dessa história é o imposto de importação, até porque o Brasil ainda não conseguiu sozinho fazer a produção da vacina. Então, o que nós temos? A resolução 17 de 2020, veja, lá em 2020, ela reduziu a zero a alíquota do imposto de importação para vários produtos considerados essenciais ao enfrentamento da pandemia, tá? A vigência dessa resolução 17 de 2020, ela iria até 31 de dezembro de 2020. No entanto, ela foi prorrogada até o dia 30 de junho de 2021 e nesse decreto, vejam que interessante, houve a inclusão de 298 itens, tá? Produtos, incluindo os medicamentos e os seus insumos, os testes de detecção do vírus e as próprias vacinas. Então, em relação ao imposto de importação, nós temos uma resolução específica. Agora, se a importação é feita pela administração pública, pelo poder público, que inclui aqui, claro, as suas autarquias e as fundações, né? Como aconteceu, por exemplo, com o estado de São Paulo, que fez a importação da Coronavac, né? Essas entidades públicas, então, elas estão imunes, tanto do imposto de importação quanto do IPI. E isso decorre de força constitucional. E elas também estão isentas do PIS e da COFINS por força do decreto 6759 de 2009, que já trata desta isenção. Agora, em relação ao IPI,
governo federal, ele publicou o decreto 10.285 lá em 2020, alterando para zero a alíquota do IPI para inúmeros produtos utilizados no combate da Covid-19. Esse decreto ficou vigente até o final de setembro de 2020. Então, a partir de 1º de outubro de 2020, houve o restabelecimento dessas alíquotas em relação ao IPI. E esse decreto, infelizmente, não foi prorrogado, não houve sua prorrogação. Portanto, a partir de 1º de 10 de 2020, já voltou a incidência do IPI para inúmeros produtos que até então estavam com alíquota zero. Dentre esses produtos, nós podemos falar desinfetantes, o próprio álcool, gel antisséptico, vestuários e acessórios e equipamentos de proteção individual. Tudo isso já está sendo tributado pelo IPI. Agora, em relação às clínicas particulares, vejam, as clínicas particulares que pretendem comprar a vacina no mercado interno e vender diretamente para a população com a sua aplicação, ali elas estão oferecendo um serviço de vacinação. O serviço de vacinação, pacificamente no nosso país, ele é tributado pelo ISS, é um tributo de competência dos municípios. E não há, até esse momento, nenhuma isenção, nenhum decreto que mude essa tributação. Por outro lado, as empresas privadas que pretendem unicamente fornecer a vacina, comercializar a vacina sem a sua aplicação, daí nós estamos falando de circulação de mercadoria. E essas empresas, então, estarão sujeitas ao recolhimento do ICMS nesta comercialização da vacina, pelo fato de haver essa circulação. E esse tributo, o ICMS, ele é de competência estadual. Então vejam que existem inúmeros requisitos que diferenciam e enquadram, conforme o caso, a tributação em relação à vacina. Bom, independentemente disso, o que nós temos a dizer? Seja bem-vinda a vacina e que ela possa imunizar o máximo possível e chegar a todos, de forma que logo logo a gente enfrente definitivamente essa pandemia. Nós vamos estar na próxima semana falando mais um pouquinho de direito tributário. Um abraço para vocês e até a próxima!